Hoje eu vou mostrar 5 fundos imobiliários para você investir e nunca mais vender. São ótimos ativos para quem quer viver de renda, além de serem ótimos para poder proteger os seus investimentos. São fundos aí que têm um longo histórico de rentabilidade, têm boas gestoras, já passou por várias fases boas e ruins nesses últimos anos e se mostraram ser bastante sólidos. Então, para quem quer segurança, esses aqui, na minha opinião, são os 5 melhores fundos imobiliários para você proteger os seus investimentos e ter uma maior tranquilidade. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir quais 5 fundos imobiliários são esses. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação de compra. O fato de eu estar mostrando aqui 5 fundos imobiliários que, na minha opinião, são seguros, não quer dizer que você simplesmente vai sair investindo neles sem antes analisar e ver se eles se encaixam nos seus critérios de investimento, beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. O primeiro fundo é um fundo de papel. Vão ser aqui 3 fundos de tijolo e 2 de papel. O primeiro é o KNCR11, que é um fundo de papel. Está sendo negociado no momento a R$ 103,30, com dividend yield de 12,79%. Aqui também podemos notar que seu P sobre VP está de 1,02, então isso quer dizer que ele está com um pequeno ágio de 2%. Em fundos imobiliários de papel, o recomendado é sempre você comprar com P sobre VP de 1. Não é aconselhável você pagar ágio em fundos de papel. Então, se você tiver um pouquinho de paciência aí, talvez você consiga pegar ele em um preço muito melhor. Aqui também podemos ver que ele é um fundo muito grande, tem um patrimônio aqui de 5,7 bilhão de reais, então é um dos maiores fundos que atualmente existe na Bolsa de Valores. Tem 326 mil investidores, além disso tem uma liquidez média diária aqui de 10 milhões. E aqui também podemos ver que seu último rendimento foi de 95 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que é um fundo que teve início lá em 2012, então já tem mais de 10 anos de existência, e ele é gerido pela Kinea Investimentos. Como eu mencionei, ele é um fundo de papel, então ele tem como seu principal investimento os CRIs, e aqui a gente pode ver que praticamente 100% do seu patrimônio está investido somente em CRIs. E seu principal indexador é o índice CDI, que ele tem aqui 99% dos seus CRIs indexados a esse índice. Aqui também a gente pode ver que ele tem uma taxa aqui de CDI mais 2,52%, que é uma taxa considerada realmente aí muito segura, de ativos de bons devedores. E também com respeito ao setor de alocação de seus devedores, podemos ver que são segmentos considerados mais seguros, como por exemplo de escritório, de shopping, residencial e de logística. Outro ponto a se levar também em consideração nesse fundo de papel é com respeito ao seu PL investido em cada um dos seus devedores. Ele é um ativo que não tem concentrações. Ele só tem um ativo aqui, que é esse primeiro, que passa aqui de 5%, porém todo o restante está inferior a 5%. E pela taxa, que também de CDI mais 1,86%, podemos ver que é uma taxa considerada muito segura. Então é muito difícil esse devedor aqui, o JHSF Malls, dá algum tipo de calote no fundo. O próximo fundo, pessoal, é o KNRI11. Ele é um fundo de tijolo híbrido. Ele tem imóveis logísticos e também escritórios. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 165,14, com dividend yield de 7,42%. Seu P sobre VP no momento está de 1,04%. Mas como sempre eu menciono, P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre estão exatos. Ele também é um fundo muito grande, tem um patrimônio aqui de 3,8 bilhões de reais, conta com 265 mil cotistas, tem uma liquidez média diária próxima aqui de 4 milhões. Além disso, seu último rendimento foi de R$ 1 por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que foi um fundo que teve início lá em 2010, então vai fazer aí 14 anos de existência nesse ano de 2024, e ele é gerido pela Kinea Investimentos, que é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que existe. Atualmente, esse fundo ele tem 20 propriedades, no caso 20 imóveis, sendo 12 deles edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que 53% deles são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e aproximadamente 47% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Anualmente, o reajuste do seu aluguel é feito usando o índice IPCA em 68% dos seus contratos e também o índice IGPM em 31% dos seus contratos.
Com respeito à sua vacância física, podemos ver que atualmente está aqui de 7,83%, então vem diminuindo aqui no decorrer do tempo, e a sua vacância financeira também tem diminuído e está aqui de 2,51%. Vacância física, para quem não sabe, ele calcula a porcentagem de espaços que estão desocupados nos imóveis do fundo. E a vacância financeira envolve a receita que um fundo ele está deixando de ganhar, provavelmente aí por causa da vacância física, né? Por causa dos espaços que estão vagos, também por situação de calote, atraso de pagamentos ou tempo de carência dada aos inquilinos. Aqui também podemos ver a localização de cada um dos imóveis do fundo. Algum deles ele tem aqui participação de 100%, então todo o imóvel, todo o prédio é 100% do fundo CAINI RI11. E aqui a gente pode ver que na sua grande maioria está localizados lá na cidade de São Paulo, em diferentes regiões, além do Rio de Janeiro. E aqui embaixo a gente vê também os seus imóveis logísticos, que ele tem aqui bons imóveis e também bem localizados. Próximo fundo, pessoal, é o fundo de shoppings, o HGBS11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 229, com dividend yield de 9%. Aqui podemos ver que seu P sobre VP está de 0,99, então está com pequeno desconto aí de 1%. Também é um fundo muito grande, tem um patrimônio aqui de 2,9 bilhões de reais, um caixa de 323 milhões disponível para futuros investimentos e conta com um pouco mais de 113 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária próxima aqui de 5 milhões. E seu último rendimento pago foi de R$ 1,75 por cada cota. Aqui podemos ver que ele é um fundo que teve início lá no mês de novembro de 2006, então tem um belo histórico, um dos fundos mais antigos que existe na Bolsa de Valores, e sua gestão é feita pela RET Investimentos, que também é uma das melhores gestoras de fundos imobiliários que existe. Está ali entre as top 5. Aqui a gente pode ver que atualmente a vacância do fundo está de 6,6%, que é uma vacância bem controlada. O fundo atualmente ele tem participação aqui em 19 shopping centers, distribuídos em 14 cidades e 6 estados do Brasil. Ele menciona aqui que 83,3% do seu patrimônio está investido nos shopping centers e 16,7% está investido em fundos de investimentos, que pode ser outros fundos imobiliários, CRIs e LCIs, além de ativos da renda fixa. E aqui a gente pode ver exatamente isso, que ele também tem participação aqui em outros fundos imobiliários de 3,6%, em CRIs de 3,1% e também em fundos da renda fixa, com 10,1%. Porém, todo o restante, 83,3%, está investido nos imóveis dele. Aqui ao lado também a gente pode ver todos os shoppings que atualmente ele tem participação. O penúltimo fundo, pessoal, é um fundo de papel, o HGCR11, atualmente sendo negociado a R$ 106,95, com dividend yield de 12,16%. Seu P sobre VP no momento está de 1,05, então ele está aí 5% mais caro do que ele realmente vale. Tem um patrimônio aqui de 1,5 bilhão de reais, conta com pouco mais de 103 mil cotistas, tem uma liquidez média diária superior a 4 milhões e seu último rendimento pago foi aqui de 95 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório inicial podemos ver que é um fundo que teve início lá em dezembro de 2009, então também faz muito tempo de existência. Sua gestão era feita pela Credit Suisse, mas devemos nos lembrar que foi vendida para a pátria, porém as pessoas envolvidas na gestão passaram também para essa nova gestora. Por ser um fundo de papel, então seu investimento principal vão ser os CRIs, e aqui a gente pode ver como é que está a sua alocação histórica dos seus CRIs por indexador. Então ele é bem balanceado. Ele usa aqui tanto o índice CDI como o índice IPCA. Podemos ver que 66% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA e 34% está indexado ao índice CDI. Aqui também podemos ver sua exposição setorial, no caso, qual é o setor de atuação dos seus principais devedores. Então se destaca aqui com 40% o setor de varejo, que é considerado bom, também o setor de logística com 35% e o setor residencial com 18%. Com respeito às taxas, aqui a gente pode ver que os seus CRIs que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui fixa de 7,8%, que é considerada boas taxas. Os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa fixa de 3,3%, que também é considerado boas taxas, geralmente aí de ativos seguros. Outro ponto que se tem que se elogiar nesse fundo é com respeito ao seu PL. Ele não tem concentração em nenhum dos seus devedores. Aqui vocês podem ver, com respeito ao PL de cada um deles, você não vai ver concentração. O que ele tem maior exposição é apenas 2, que é esse número que é esse CRI aqui, número 17, que ele tem um PL aqui de 5,90%, que é da Almeida Júnior,
e tem esse outro aqui embaixo, o CRI número 27, que ele tem uma exposição aqui de 5,91%. Porém, todo o restante está inferior a essa porcentagem. E por último, pessoal, temos o fundo de logística, o HGLG11, atualmente sendo negociado a R$ 168, com dividend yield de 8,10%. Seu P sobre VP está de 1,06%, atualmente ele tem um patrimônio aqui de 5,3 bilhão de reais, conta com pouco mais de 461 mil cotistas, além disso tem uma liquidez média diária superior a 7 milhões, e seu último rendimento pago foi de R$ 1,10 por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que é um fundo que teve início lá em junho de 2010, então também muito tempo de existência, também era gerido aqui pela Credit Suisse. Aqui podemos ver que sua vacância física no momento está de 8,8% e sua vacância financeira de 8,2%. Eu já mencionei para vocês o que cada um deles significa. Aqui podemos ver que atualmente ele tem 96 inquilinos e aqui a gente pode ver o nome dos seus principais, a Volkswagen, o Mercado Livre, Carrefour, Ambev, entre outras empresas. Aqui ao lado a gente pode ver que o índice PCA é usado em 82% dos seus contratos para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. E ele também usa aqui o índice IGPM em 17%. Com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos ver que 67% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor, e 32% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior. Aqui por último, pessoal, a gente tem mais algumas informações sobre cada um dos imóveis que atualmente o HGLG11 ele tem. No total são 24 imóveis. Aqui a gente pode ver o nome de cada um deles, a sua localização, o tamanho de cada um desses imóveis, a participação do fundo, na sua grande maioria aqui é 100% de participação do HGLG11. Também a gente pode ver com respeito à vacância física em cada um deles. Então, pessoal, eu mostrei aí 5 top fundos imobiliários, tanto de papel como de tijolo, para você que quer investir com segurança, que quer ter tranquilidade. São tipos de fundo com um histórico muito grande, como eu mencionei aí, fundos que têm mais de 14 anos de existência, que já se mostraram ser muito sólidos durante todo esse decorrer de tempo. Então, são investimentos para você comprar e não vender mais. Só ir mensalmente aumentando a quantidade de cotas que você tem. Deixe aí nos comentários se você investe em algum desses 5 fundos imobiliários que eu mostrei. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.